A espiritualidade, a religião que você segue, a doutrina que você segue, a forma como você lida com alguma coisa, vai te auxiliar. Não vai substituir aquilo que só você pode fazer por você. Entendeu? Vamos ver com o tarô aqui. Fala, Gêmeos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. O meu nome é Amanda e se você não é inscrito, inscrita, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura para o mês de setembro, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa na leitura mensal passada, porque ela pode ressoar com esta. E também, se você quiser estar invertendo os papéis, caso alguma coisa aí não ressoe diretamente para você, ok? Pode ser para alguém que você está lidando e você precisa ajudar essa pessoa de alguma forma. Se você não é inscrito, se inscreva. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E deixa aí o seu comentário, o seu like, aquilo que você sentiu no seu coração. E eu quero agradecer a todo mundo que sempre colabora com o Pix, com Valeu Demais e com outras formas aqui no canal, tá bom? Vamos lá? Vou estar abrindo a leitura de vocês com o oráculo dos anjos e ancestrais. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem a relação dos decks que eu utilizo, tem outras informações importantes e adicionais também. Vamos lá? Boa sorte. Boa sorte, boa sorte. Gêmeos, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, setembro de 2024. O que Gêmeos precisa ouvir em setembro de 2020 para setembro de 2024? Lembrando também que é uma energia que, assim, no início, né, de setembro, pode ser que alguma coisa não faça sentido. Então, a partir de setembro, as coisas começam a se desenrolar, ok? Gêmeos, uma energia, por favor. Anjo guardião, você não está sozinho. A bruxa branca, seja luz. E guardião da direção, faça as suas escolhas. Muito bom. O que estamos falando? Deixa eu só tirar esse deck daqui. Peraí. Do que estamos falando, por favor, Gêmeos? Nossa, eu pensei nessa carta, ela saiu. O Pai Celestial confia no desconhecido. Você, Gêmeos, está sendo guiado. A Mãe Curandeira, honre o seu conhecimento interior. Você está sendo guiado, guiada, Gêmeos, a recomeçar, tá? A recomeçar em alguma área muito pontual da vida de vocês. Aqui a gente tem forte energia de leão, de touro, tá? Temos muito forte também o arquétipo da águia e da coruja. Se vocês quiserem estar pesquisando sobre esses arquétipos, sobre esses animais de poder, ok? Temos uma energia da mariposa aqui também, mas é uma energia mais no sentido de transformação, de morte e renascimento, certo? Mas aqui me dá uma sensação de que vocês estão sendo guiados por alguém que já desencarnou, tá? Tem saído muito isso nessas leituras, nas leituras dos signos, de modo geral, né? Não só, é, vocês, tá? Então, vocês estão querendo tomar uma decisão, iniciar algum projeto pessoal de estilo de vida, alguma coisa muito específica, desenvolver melhor a espiritualidade, e existe aqui um guia, tá? E quando eu falo que alguém desencarnou, às vezes é um pai, um avô, tem muito uma figura masculina aqui, mas necessariamente não precisa ser, tá? E agora essa energia que desencarnou, ela veio como um mentor, para que vocês busquem uma nova forma de desenvolver alguma coisa ou busquem uma nova maneira de viver um cenário da vida de vocês, tá? Então, assim, se alguns quiserem, por exemplo, migrar de uma área para outra,
no sentido profissional, algo nesse aspecto, eles estão pedindo para que em setembro você se conecte bastante, não com essa pessoa que desencarnou, mas que você reforce a sua proteção espiritual, acenda alguma vela para o teu anjo da guarda quinzenalmente aqui, tá, quinzenalmente seria bom, ou uma vez na semana por um mês, tá, para que você consiga entender qual o caminho que você vai seguir, ok? Para onde que você tem que ir, como você vai recomeçar em alguma coisa, tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse seja a luz, por favor. A bruxa branca. Inverno, cuide das suas necessidades e guardião do coração. Ame e se permita ser amado, amada. Guardião do fogo, acenda as suas paixões. Temos energia de Exu também. Ó, olha a águia aqui de novo. Então, o que que eu tô vendo aqui? Ô, gêmeos, é como se esse movimento que você quer fazer, buscar alguma ajuda terapêutica, iniciar algum projeto novo, melhorar uma condição, repito, específica, relacionada à tua vida, fosse transformar aquilo que você vê como trauma em benefício para você alcançar uma situação. Porque às vezes a gente acha que a gente só vai conseguir conquistar coisas na vida da gente, né, relembrando só os momentos ruins, pegando aquela dor, aquela coisa melancólica e transformando e usando aquilo ali como força. "Ai meu Deus, mas eu passei por isso, eu vou usar isso aqui". Então é como se eles estivessem pedindo para que você mudasse essa visão. É o momento de você iluminar as suas sombras, mas não para você ficar nessas sombras e tornar essas sombras algo assim, eh, que eh que seja motivador através da dor. Não, é como se você tivesse que pegar essas sombras, esses traumas, esses obstáculos emocionais e transformassem em um sentimento de gratidão. "Poxa, eu passei por aquilo, gratidão universo, por ter passado por aquilo, né. Foi ruim, mas eu aprendi, agora eu sei como me direcionar para uma nova situação", entendeu? Não estou dizendo que vocês não façam isso, mas no mês de setembro tem essa conotação aqui muito forte, muito pontual, tá, de vocês utilizarem, né, eh, utilizarem não, né, reconhecerem as dores que vocês viveram no passado de vocês, ou há pouco tempo, às vezes não é tão passado, mas é um passado recente, tá, em alguma área específica. Tranquilizar o seu coração, agradecer pelas coisas que você passou, porque agora você está se preparando ou você já está indo para uma situação bem melhor, está sendo guiado, guiada para uma situação melhor. Porque isso está te trazendo, todas essas questões estão te trazendo um amadurecimento, entendeu? Vamos ver aqui? Espera aí. Vamos ver aqui. Vamos lá. Com o baralho cigano, baralho da vovó cigana, o que que a gente tem? Baralho da vovó cigana. Baralho da vovó cigana, por favor. Gêmeos, uma energia. Já pulou. A serpente. Que mais? O envelope. As nuvens. Uhum. É como se aqui, gêmeos, você tivesse que realmente aprender a se perdoar por alguma situação ter se transformado, por alguma, né,
por alguém às vezes ter saído da vida de vocês de forma inesperada, por um trabalho não ter dado certo, por uma forma de viver uma situação não ter fluído, porque aqui alguns estão com um peso na consciência, mas não é porque para alguns fizeram alguma coisa, não senti isso até o momento, mas porque, poxa, aquilo poderia ter sido diferente, mas assim, ou o desenrolar de alguma coisa específica poderia ter sido diferente, né. Então assim, o que que eu tô vendo? Eu tô vendo que é um momento em setembro para você aprender, né, a não deixar com que algumas influências da sua própria mente aqui façam com que você fique num estado emocional que te coloque numa vibração muito lá embaixo, entendeu? Justamente pelo que você viveu em alguma coisa. Então é o momento de você se perdoar. Eu perdoo a situação, eu perdoo o que eu vivi, né? Eu entendo hoje por que que eu vivi aquilo, eu entendo hoje por que que aquela pessoa saiu do meu caminho, eu entendo, mas tinha que acontecer isso aqui. Por isso que saiu esse "seja luz". É como se você tivesse que se proteger, mas não é proteger do outro, é se proteger de si mesmo, se proteger da tua própria mente, das suas energias sabotadoras aqui. Que mais? Ó, a montanha, exatamente. E os peixes, o peixe. É como se aqui, ô Gêmeos, exatamente o que eu ia falar. É como se aqui você tivesse que aceitar alguma coisa que vai acontecer, pode ser que já tenha acontecido, mas em setembro você vai ter essa clareza melhor do porquê, né. É como se, em setembro você tivesse que aceitar o desfecho de alguma dinâmica na vida de vocês, né. Não deixar com que o ego, não deixar com que, sei lá, qualquer tipo de sentimento, pensamento, impulso que te coloque, repito, numa vibração baixa, densa, prevaleça. Porque senão, alguma área da vida de vocês aqui, ela estagna, ela para. Não que para, mas dá uma certa travada, entendeu? Porque eu sinto que vocês vão iniciar o mês de setembro transformando-se em uma outra pessoa. Mas essa transformação, ela vem também com uma percepção diferente sobre alguma coisa aqui, que não está fluindo, ou que não fluiu da forma correta, mas fluiu não correta, mas não correta, mas assim, não fluiu do jeito que você queria. Eu achei que fosse assim, de repente o universo mostrou que não vai ser desse jeito, vai ser de outro. E você tendo que aceitar a dinâmica dessa situação, isso aqui pode envolver saúde. Eu achei que eu fosse fazer isso, no final veio uma situação da saúde que me colocou em tal questão, tal, entendeu? Ou um relacionamento, eu achei que fosse, mas aí o universo tirou essa pessoa para que eu cuide mais de mim. Eu achei que eu estava fazendo um bom trabalho. Não, mas eu estava fazendo um bom trabalho, só que eu percebi que é necessário dar uma pausa para eu cuidar das minhas necessidades, para eu cuidar da minha saúde mental, emocional, física. Eu achei que aquela relação de amizade fosse fluir, mas aí o universo me afastou dessa pessoa, dessa situação, porque talvez eu ou essa pessoa, essa situação não estivesse pronto para manifestar algum sentimento, entendeu? O que que a gente tá falando aqui? Gêmeos? Ui, olha a carta que me pula aqui no meu colo. O caixão, não vou aceitar. A cruz, a estrela, a âncora. Uhum. É como se você tivesse que resolver. Não vi as cartas, estão aqui, só vi a primeira. É como se você tivesse que resolver pendências emocionais que você deixou passar, você resolve em setembro para manifestar uma outra situação.
Então alguns querem alguma dinâmica, mas essa dinâmica ela não flui, ela não acontece, ela não vai daquele jeito que você sonhou, almejou, "Oh, meu Deus". Por quê? Porque no mês de setembro você tem que resolver algo pontual. Esse pontual não é só referente a uma pessoa que está no teu caminho, eu preciso conversar com essa pessoa. Não necessariamente, tá? Mas às vezes é uma questão interna sua. Você precisa se resolver com alguém internamente, com algo internamente. Olha aí, a torre e a raposa. Porque senão o que que vai acontecer aqui? Existe algo claro à espreita para vocês, um trabalho, um romance, algo que vocês queiram conquistar, algo que vocês estão lutando para conseguir, e eu vejo que vocês conseguem isso, eu não tô falando que vocês não conseguem. Mas não adianta ter aquilo nas mãos se vocês não têm maturidade o suficiente, seja emocional, psíquica, espiritual, para lidar com o que está chegando. Porque vocês não se fortaleceram o bastante aqui, entendeu? E foi, Juju. É. Entendeu? Então, a torre com a raposa, em setembro, é o momento de vocês. É o momento de vocês cuidarem da parte espiritual de vocês. Então, vamos supor que eu esteja falando com algum geminiano que já tem hábitos, né, de praticar alguma coisa aí no sentido espiritual. Ah, eu vou em algum local, sei, ou eu faço as minhas próprias práticas em casa, reforce isso. É como se você estivesse perto de alcançar alguma coisa aqui. Seja, gente, às vezes, quando eu falo conquistar alguma coisa, não é só matéria, né? Mas muitos aqui podem estar, por exemplo, opa, há anos querendo se libertar de um sentimento de algum trauma e não consegue. E aí a espiritualidade está falando o seguinte: olha, aquele trabalho, aquela relação, aquela situação, ela vai te ajudar nessa libertação. Só que para você chegar nessa situação, você precisa entender ainda, né? Que boa parte desse trabalho quem vai fazer é você, né? Dessa cura. Quem vai fazer é você. O outro ele só vai te auxiliar a enxergar aquilo que você não enxerga sobre isso. Então é isso que eu estou vendo aqui. A espiritualidade, a religião que você segue, a doutrina que você segue, a forma como você lida com alguma coisa, vai te auxiliar. Não vai substituir aquilo que só você pode fazer por você. Entendeu? Vamos ver com o tarô aqui. Para alguns, isso aqui pode estar envolvendo propósitos profissionais, né? E que. Ou não só profissionais, mas financeiros, questões que envolvem finanças, e que vocês sabem que precisam de uma percepção diferente sobre o que vocês fazem, ou precisam mudar uma visão sobre dinheiro, entendeu? Por isso que existe, por isso que existe esse anjo guardião com o Pai Celestial. Ou seja, confie nessa mudança, confie no que a espiritualidade ela vai realmente transformar, ou já está transformando na vida de vocês. Porque já está acontecendo essa mudança aqui. Entendeu? Vamos ver. O que mais que a gente tem? Peraí. O que mais que a gente tem? A lua. O que mais? Rainha de paus, ela caiu invertida. Vou aceitar. Eita, bagunçou tudo aqui. Rei de copas. Hum. Do que estamos falando?
O Hierofante. O Hierofante. Mais uma, por favor. O mundo. Aqui a gente tá falando de uma situação, o Gêmeos, pode ser amorosa, tá? Ou pode ser você estreitando mais os laços com a sua espiritualidade, porque essa rainha de paus também, apesar dela ter caído invertida, eu vou explicar, tá? Essa rainha de paus, ela pode remeter a alguma entidade que você tá estreitando os laços no oculto, né? Com alguma entidade, com alguma energia aí muito específica, tá? Pode ser uma cigana também. Não vou focar muito nisso, mas é o que eu sinto, né? Mas é como se você tivesse aqui que entender o propósito, repito, de algum caminho, de alguma coisa que está acontecendo. Por mais que seja difícil quebrar algumas energias aí, tá? Porque essa lua, o Hierofante, a serpente e o mundo tem uma situação de fora. Por isso que saiu essa bruxa, seja a luz, que inveja muito vocês. Que inveja a tua determinação, a tua garra, o teu empenho, né? O que você. Esse relacionamento. Então, o que, que eles estão pedindo para que você faça em setembro? Proteja essa situação. Proteja essa situação. Agora, eu não tô falando, nem as cartas estão falando aqui, de que vocês têm que proteger algo que não é bom para vocês, que é algo nocivo. Não. Então, no mês de setembro, você vai ter a confirmação se é a pessoa, se é a pessoa, se é o trabalho, o que que você precisa melhorar em si para se manter nessa situação, para fazer uma mudança, para acontecer alguma transformação e para que você realmente se sinta comprometido, comprometida com esse propósito. Você vai ter a certeza se é o teu propósito ou não. Entendeu? Porque quando a gente sabe que é o trabalho, é a pessoa, né, a gente sente isso, vocês podem sentir isso bem definido no mês de setembro, o que que vai acontecer? Você sabe qual o caminho que você vai seguir, você sabe se realmente você pode confiar nessa pessoa nesse contexto, entendeu? Agora, eu não tenho certeza, às vezes eu tenho alguns indícios, a minha intuição tá me alertando sobre algumas coisas, então, para que vocês não confundam com paranoia a intuição de vocês, reforcem a espiritualidade de vocês para que vocês tenham essa iluminação, tá? Ó, o diabo, a temperança, rainha de espadas, ok. O envelope, gêmeos. O mago, 9 de ouros, bom, muito bom, 6 de paus. Alguns aqui podem querer se mudar ou se distanciar de uma situação que é controladora, tá? De uma pessoa, de um contexto que é controlador, ok? Ou que você está seguindo um caminho espiritual que necessariamente você não está fazendo as práticas que você precisa para manter esse caminho espiritual. Ah, hoje eu vou no centro, amanhã eu não vou, sei lá. Não tem uma disciplina. Então eles estão falando o seguinte: ou você se mantém disciplinado para ver o resultado disso, né? Se for espiritual, né? Você se mantém disciplinado para ver o resultado disso aqui, ok? Ou você decide que você não vai se comprometer, entendeu? Exatamente. 8 de ouros. O que que a gente tá falando? 5 de ouros. Só que aqui, sabe o que que eu tô vendo? Gêmeos. Vou até tirar mais uma, porque me veio uma outra situação no início, eu fiquei meio assim, que tinha saído uma rainha de paus invertida, né? Ok. Sobre essa rainha de paus invertida aqui. Rainha de ouros invertida, aqui a gente tem Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem e Capricórnio. Do que estamos falando? A torre. Do que estamos falando aqui? A gente está falando de alguma coisa. Como eu falei, tem uma energia de inveja sobre vocês
que está sendo rompido no mês de setembro. E aí, o véu da ilusão, me veio até uma coisa do véu de Maia, né? Depois pesquisem sobre isso. Vai romper com alguma estrutura, com alguma coisa aí que vocês achavam que fosse sólida. E eu não tô falando, gente, somente de relações, ai, a pessoa me traiu. Gente, por favor, vamos crescer um pouquinho, né? Vamos pensar fora da caixinha. Porque aqui a gente está falando de questões que envolvem espiritualidade. Você vai descobrir que existe um grupo que uma pessoa que estava jogando energia ruim, ou de que você jogando energia ruim ou fazendo trabalhos. Sim, isso está pontual aqui. Mas você vai descobrir, não é o que você está deduzindo, ah, eu deduzo que fulano. Isso também não tem que ser pauta da tua vida. Fulano tá a tua vida inteira jogando demanda para mim. Esse fulano, você tem que se proteger espiritualmente, entendeu? Não é a pauta da leitura de vocês. Mas vocês estavam dormindo aqui. É uma coisa que vocês estavam dormindo. Aí quando vocês começam a perder, ou quando alguém começa a perder alguma coisa, podem ver seus papéis, né? O que estava oculto, você vai começar a ter clareza espiritual, você vai ter uma clareza mental sobre esta situação, porque você vai ser cobrado a se conectar com a tua espiritualidade para ter a resposta que você precisa, porque senão você vai ficar no ciclo de ouro. Não é sobre, ah, eu quero descobrir, então vou fazer algum trabalho, vou me conectar com a minha pombagira, com não sei quem, com o meu Exu, para ver se me falam quem é essa pessoa. Não é isso. Mas você vai ver onde é que você estava pisando aqui. As nuvens. Não, peraí. Esse 5 de ouros tá aqui, por favor. 7 de paus. E aí você pensa assim, poxa, eu estava o tempo todo lutando, fazendo e acontecendo, defendendo uma situação, que no final das contas ou estava me passando a perna, porque tinha dinheiro no meio, ou eu não estava trabalhando da forma correta, eu precisava de mais estudo aqui, e eu achava que eu estava fazendo certo. Então o universo falou o seguinte: "Olha, não é que você está fazendo errado, se for no teu trabalho, mas você precisa se proteger, você precisa buscar mais embasamento, né. Não é que você não goste da pessoa, que você não tem que investir na pessoa, mas eu acho que você precisa conhecer mais a situação. Não é que você não tem que confiar 100% em alguém, mas você precisa ficar mais esperto para lidar com as energias que tentam invadir a tua". Aqui é uma questão de sagacidade, sagacidade. As nuvens, olha aí. Ó, o ponto principal de vocês em setembro, o ponto principal de vocês em setembro aqui, é entender que alguma energia que vem de autossabotagem na mente de vocês, não é só para alguns algo demandado, plantado, intencionado. Alguém com inveja, alguém que, você quer porque não quer ver você crescer, porque não quer ver você não aceita a tua emancipação. Não é só isso. Tem isso aqui? Tem, mas não é só isso. Mas a partir do momento em que você coloca nas mãos de outras pessoas o seu destino, você perde. Você não pode terceirizar uma situação aqui. 8 de copas. Mais uma. Olha aí, rei de paus, novamente 2 vezes um rei de paus. A roda da fortuna, do que estamos falando? Eu sabia. Tô viajando não, o diabo. Só que ele caiu invertido. Então em setembro vocês vão se desprender dessa energia desse diabo aqui. O que que a gente tá falando aqui com esse diabo? 5 de paus. Olha, gente, tinha uma influência muito ruim em cima de vocês aí. Os enamorados. E aqui eu sinto que é espiritual. É como se alguém não tivesse convencido sobre a emancipação de uma outra pessoa.
sobre o crescimento, sobre a expansão mediúnica, espiritual, emocional, sobre fulano tá em relacionamento e eu não tô, fulano crescer, ter carro, ter vida e eu não tenho, para alguns, tá. E aí joga uma certa energia e vibração: "Ah, mas eu não tenho mais nada com essa pessoa", mas você teve alguma coisa com essa pessoa, profissional, amoroso. Então a espiritualidade ela vai te dar uma chance, uma forma de recomeço, porque você vai conseguir fazer uma roda girar, enxergar uma pessoa como ela realmente é. Talvez, se a gente estiver falando de vocês mesmos, são vocês mesmos se enxergando como realmente são, aceitando quem vocês são e ponto, assumindo todos os erros de vocês, e não quer dizer que vocês são vilões, não é isso, tem uma maturidade, tem nada a ver, para se liberarem de uma energia, para se perdoarem. Aqui, a montanha. Temos energia de Xangô também, olha aí. Tô falando gente, o julgamento, 6 de copas, e aqui a gente tem um 8 de paus e a gente tem energia do mundo. Que estamos falando aqui? A temperança, a estrela, o imperador, dá mais uma, 10 de espadas. Muito forte uma energia de uma pessoa desencarnada. Agora, vocês podem também receber alguma informação sobre uma pessoa que vai sair da vida de vocês aqui, em setembro. E vocês tiveram alguma coisa com essa pessoa. Ou foi relacionamento amoroso, ou foi no âmbito profissional, vocês tiveram algum tipo de vínculo, ou é alguém da família, mas essa pessoa ela tá pagando um karma aqui. Ela tá realmente, não é desejar o mal não, mas o que eu tô vendo aqui é essa pessoa arcando com as responsabilidades dela, que ela não arcou, enquanto estava com vocês aqui, tá. Os peixes, a torre e a raposa. 3 de ouros. Só que aqui, deixa eu ver só uma coisa aqui também. Uhum. É como se alguns aqui necessitassem estar em contato com uma situação que está distante, às vezes é voltar para casa da família, é voltar para uma cidade natal, algo nesse aspecto, ou visitar alguém, visitar uma localidade, para ajudar uma pessoa a se desprender, ou, às vezes não tem ninguém, mas é você se desprender de um cenário do seu passado, indo para uma nova para uma situação, retornando para uma situação, tá. Então vamos supor que você sonhe que você está indo visitar um local que você visitou na tua infância, eles estão falando assim: "Vá nesse local". "Ah, mas por que que eu vou?". Vá nesse local, porque nesse local você vai ter um insight, você vai ter uma iluminação, você vai conseguir liberar alguma energia que está presa dentro de você. Aí semanas depois, ou dias depois, você vai ter essa confirmação aí, seja através de uma mensagem física, né, alguém te ligando, não sei, de que você conseguiu liberar alguma energia. Ás de paus, 3 de ouros, mais uma, olha aí, o carro. Dá mais um para esse carro. A morte. Gêmeos, mês de setembro será um momento para você alinhar, realinhar pontos do seu emocional que envolve uma figura, tá? Seja você com alguém, que você teve conflito com alguém, né, pode ser também, assim, às vezes um mentor te direcionando para uma situação, né, te direcionando para uma situação aqui, que você tá protegido, mas a partir do momento em que você também faz por onde, né, para você curar o seu passado e viver essa situação de uma forma mais completa. Muitos não entendem quando eu falo de curar o passado. "Ah, mas eu já curei, já me libertei". Nem sempre.
A gente só sabe quando a gente cura, quando a gente se liberta de alguma coisa, quando a gente está vivendo sem sem acumular bloqueios do passado, isso é muito difícil, entendeu. Então a gente está vivendo aquela situação num relacionamento, num trabalho, aí, eh, você sente que aquele sentimento que você não resolveu é mais forte do que, infelizmente, isso que você está vivendo, então é aí que você fala: "Opa, eu vou parar e vou cuidar de mim, eu vou cuidar daquilo que eu estou recebendo essa iluminação e que está sendo difícil de eu soltar", entendeu. Então é o momento de você soltar essa situação aqui, Gêmeos, para que você tenha, em setembro ou a partir de setembro, uma clareza de como que a sua vida vai ser daqui para frente. Certo? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.